A Netflix tem um plano, deixar o jovem brasileiro triste. Fica passando série que aparece jovem britânico que namora no ensino médio. Isso não existe, gente. No ensino médio todo mundo é triste, frustrado, se acha feio. Mas é tudo com cara de 30 anos, né? Não, e do Sex Education o pessoal descobriu que o menino parece Sérgio Moro, né? Realmente. Estamos aqui de novo no esquema pirâmide da Marvel, né? Porque saiu o trailer de Homem-Aranha há um tempo já, a gente ficou assim, não vamos falar disso, não, mas vamos falar disso assim, mas não do trailer, mas de outras coisas. O pessoal ficou muito viajando nisso, assim, o que vai acontecer? Magias, Doutor Estranho errou, vai aparecer outros Homem-Aranhas, qual o filme do Homem-Aranha é melhor? Talvez você vai ver isso aqui também. Oh meu Deus, do Homem-Aranha! E também estreou aí a última temporada de Sex Education, a terceira temporada, que é uma série que também gera muitos comentários nas redes. Mas aí, o que isso tem a ver, Homem-Aranha e Sex Education? Além de ser a terceira parte de uma franquia dos dois. O que isso tem a ver? Depois dos comerciais, quem dera se tivesse. O que essas obras podem ter em comum? Mais do que você pensa. As duas são conteúdos do canal, privilégio pra elas. Se eu fosse você, o quê? Se inscrevia. Por quê? Porque você vai ajudar a gente a bater 500 inscritos. E também você curte, porque aí você gostou, você curte. Pô, dá uma moral, velho. Gostou, você curtiu na sua cabeça, não curtiu de verdade, não realizou. Então, gente, dá uma curtida aí, dá essa moral, ajuda a gente a chegar nos crentes. Nos crentes nunca. A Fernanda Torres. Preconceito com o quê? Contra crente. E aí, voltando para essas duas obras, primeiro falando do Homem-Aranha, a gente vê pelo trailer que a sinopse é meio que esse pedido que o Homem-Aranha tem pro Doutor Estranho de tentar apagar da memória das pessoas que o Homem-Aranha é o Peter Parker, as pessoas descobriram quem ele é, para ele poder curtir a vida dele de uma forma mais tranquila. E na verdade, essa é uma sinopse muito recorrente assim, do Homem-Aranha, né? Essa divisão entre a vida pessoal e a responsabilidade, o dever que ele tem, como acontece também no anterior, né, no Longe de Casa, que ele fica nesse conflito de tenho que resolver um inimigo aqui no meio da minha viagem, e também nos Homens-Aranhas antigos, né, que principalmente o 2, que ele não conseguia assistir a peça da Mary Jane porque tinha que resolver os casos e tudo mais. Então assim, tem sempre isso acontecendo. E o Homem-Aranha 2, inclusive, assim, explora isso de uma forma ampla, né? Desde o início ele não consegue conciliar esse dever do Homem-Aranha com a vida do Peter Parker, mas em algum momento o Peter perde os poderes. E isso, a princípio, parece uma coisa ótima para ele, que ele vai virar um cidadão comum. Vai aproveitar a vida, tem até uma cena lá com uma música alegre, ele andando, usando os óculos dele, não precisa se preocupar com os crimes. E aí, por outro lado, a gente tem essa obra do Sex Education, que se a gente pegar a sinopse, principalmente a primeira, da primeira temporada, você tem uma série centrada no protagonista, né, lá no início, que tem esse dilema dele ter essa capacidade de ajudar a vida amorosa dos colegas, mas ele próprio não ser resolvido com a dele. Então ele tá sempre dividido ali entre as próprias habilidades e a vida pessoal dele, nesse equilíbrio. Então, se a gente parar para pensar, se a gente pensar estruturalmente, dadas as proporções fantásticas, né, do mundo de super-heróis, se a gente pega o Peter Parker e o Otis Milburn, né, porque é britânico, né, Otis... Eles têm uma trajetória muito parecida e um conflito muito parecido, porque o conflito do protagonista move muito a história, a gente sabe muito bem disso, né? Se você não sabe, você pode clicar no Carlos. Carlos é aqui, né? É. E tem um vídeo sobre conflito. Lá a gente explica direitinho essa relação entre o conflito do personagem e a história, principalmente essas histórias iniciais. Então, se a gente peça a trajetória do Otis, do Sex Education, na primeira temporada tem esse conflito de poder resolver a vida dos outros, ter esse dom, essa habilidade e não resolver a própria. E isso se soluciona ali, acho que na primeira mesmo, na segunda. Já na terceira temporada já tem o conflito de você perceber o problema e ser omisso. Ema, cada um com seus problemas. Ó, uma pessoa que vê porrada na rua e fala, não, deixa eles resolver. Isso, e é um patola que podia chegar assim, acabou, parou a briga aí, rapaz. E o Homem-Aranha já trabalhou muito esse conflito de você ser omisso, né? Ter o poder de ajudar e decidir não ajudar. Mas resolvia muito esse conflito batendo na tecla, principalmente a trilogia antiga, batendo na tecla do tio Ben. A história começou quando um relógio esquisito batendo
batendo na tecla do tio Ben com a frase. Com a frase, pequenas empresas, grandes negócios. Com a frase, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Ben Parker, o primeiro coach. Só que o problema vem o que fazer depois disso. Depois que esse protagonista, esse herói, esse personagem principal toma consciência de que ele, na verdade, ele deve ajudar, deve usar os poderes que ele tem, as histórias que criaram depois disso, pelo menos no Homem-Aranha, não deu muito certo, né? O Homem-Aranha 2 tem essa virada dele perceber assim que ele precisa sim intervir, ele precisa sim usar os poderes dele. E o Homem-Aranha 3, na verdade, não deu lá assim muito certo, misturou um monte de vilão, mas tinha o conflito de o que aconteceria se os poderes fossem multiplicados, né? Que é a questão lá do Venom e tudo mais. O que fazer depois disso? Que tipo de narrativa vem depois da tomada da consciência da responsabilidade? Qual que é o próximo conflito, né? Esse que é o problema, né? E esse Homem-Aranha do MCU, esses 3 últimos do Tom Holland, os 2 primeiros seguiram a forma do adolescente que se via com grandes possibilidades e de repente faz uma grande burrice e precisa consertar, né? No primeiro, quando ele não sabe utilizar o poder que é dado para ele pelo Tony Stark, pelo Homem de Ferro, e no segundo, quando ele também não sabe muito bem o que fazer com o poder que é dado a ele pelo Tony Stark, Homem de Ferro, mas que já tem um pouco a pitadinha do conciliar a vida pessoal e isso da viagem com o dever dele. Esse terceiro parece já algo parecido com o Homem-Aranha 2, né? Do grande conflito de desejar ser só o Peter Parker, mas não ter mais volta em ser um Homem-Aranha. O que viria depois disso eu não sei. Será que vai dar certo? Mas aí vira só porradaria, né? E da mesma forma em Sex Education, né? A gente vê mais pro desfecho da terceira temporada. O Otis, ele percebe que ele tem o dom e tem que usar, reabrir a clínica, né? Muito pelo conselho da Maeve. Mas e aí o que vem depois disso, né? O conflito interno foi embora. E aí? O que vem a seguir? Cara, é igual no X-Men, quando eles estão no conflito de vão abrir uma escola para negócio. Aí eles chegam um momento que eles pegam, tomam a iniciativa e abrem. E o que vem depois disso? Não tem. Não tem. É o conflito do pessoal de dentro do curso. Que aí tem que passar a bola, né, de personagem. Tanto que eles aí repete a história. E na verdade, se nesse tipo de narrativa, esse conflito, ele termina, tem meio que um prazo de validade, porque ele é um conflito típico de narrativas de adolescência. É esse conflito da responsabilidade, porque é justamente essa fase em que se aprende que não é só sobre você, é também sobre aquilo que você deve fazer, que é o mundo adulto, o mundo da responsabilidade, que anula um pouco as nossas vontades próprias. O Homem-Aranha é idoso. Como que seria? Vai ser uma coisa doida, né? Aí eles fazem troca de ator, né? Pra não envelhecer, porque não sabe muito bem criar outro conflito. Né? Quem fez isso bem foram os quadrinhos do Batman, né? Que o Cavaleiro das Trevas é o Batman idoso, né? Nos quadrinhos ele tá mais velho. E eu acho que você podia ter essa responsabilidade de dar um like, hein? Então comenta pra gente o que você achou, curte o vídeo e se inscreve pra você ficar sabendo das novidades, sempre atento no canal, tá bem? Então, até a próxima instante.